segundo o Congresso Cascavelense de Direito. E nós temos ouro da casa e prata da casa, Dr. Marcelo Navarro. Até nós sabemos da qualidade do trabalho do Dr. Marcelo aqui em Cascavel. E como nós falamos que o nome do Congresso é Cascavelense, para nós mostrarmos que aqui em Cascavel tem muita qualidade, principalmente no mundo jurídico. É isso mesmo, professor? Concordo, agradeço o convite, acho muito interessante a iniciativa desse congresso, em especial por convidar o pessoal aqui de Cascavel, que realmente, como você disse, tem uma qualidade a ser demonstrada no mundo do direito. E eu acho que esse congresso vai ser muito importante para que a gente possa debater algumas ideias que estão nascendo, discutindo questões lá fora e poder repatriar isso dentro da nossa concepção. Espero que os alunos e os estudantes e as pessoas que se envolvem com o direito de uma maneira geral possam participar. Nós sabemos que o direito ele é dinâmico, né? E hoje, se nós não nos atualizarmos, nós estaremos fora do mercado. Mas há uma controvérsia em relação à lei, principalmente na área do doutor, né, que é o motivo da tua palestra, a questão do direito penal. O que vai mudar a questão da lei está na educação. Eu sei que é muito complicado, né, é paradoxal essa resposta, mas o que precisaria com urgência para que a sociedade tivesse uma resposta melhor em relação à criminalidade? Uma coisa que a gente não pode tirar em mente, em se tratando de direito penal, é a função multifacetada do crime. O crime é um fenômeno complexo, não pode ser visto apenas pelo viés jurídico. Isso já foi tentado desde o início da concepção do Estado, e isso nunca foi conseguido ser tratado dessa forma. Então, um dos critérios que nós temos que ter em mente é: o crime nunca vai acabar, até porque o crime ele é um resultado humano. O que é considerado crime hoje pode não ter sido tempos atrás. E o que já foi um crime muito severo antigamente, hoje já não é o mais. Então, você tratar na questão criminal, você tem que tratar da situação da sociedade, você tem que tratar da questão cultural, você tem que tratar da questão educacional, mas não uma educação formal como aquela que a gente está acostumado a lidar no nosso dia a dia nos telejornais do final do dia. Justamente porque hoje eu tenho absoluta certeza que qualquer um que estude em universidade pública ou privada já não tem mais coragem de largar a carteira com dinheiro em cima da carteira. E isso nós estamos lidando dentro da universidade. Então veja como essa questão do crime contra o patrimônio, crime contra drogas, costumes, crime contra a vida, crime contra a administração pública, cada um desses crimes, eles acabam tendo os seus rumos somados de maneira diferente. Agora, uma coisa que a gente não pode perder, para além do crime, é a questão de como esse crime vai ser investigado, de como esse crime vai ser processado, de como essa pessoa responsabilizada. Essa resposta que o Estado tem, ela não pode ser nunca perder de base o princípio democrático. Isso é o que a gente, com uma grande dificuldade, tem a necessidade de transmitir. Então, essa possibilidade que nós temos de dizer, olha, o nosso limite é a democracia, e que pode soar piegas porque a gente tem a necessidade de fazer com que uma palavra não apareça, que é a tal da impunidade, e impunidade no sentido lato, quer dizer que as pessoas, de alguma forma, cometeu, têm que ser punidas de alguma forma. Então, isso nos retira esse caráter democrático de se investigar nos limites da lei. Essa é a grande dificuldade da gente poder introjetar nos alunos, inclusive entre os magistrados, entre nós próprios advogados, entre no diálogo com o Ministério Público e tribunais superiores. É isso que, de alguma forma, eu vou querer tratar em questões bastante pontuais, dentro de uma discussão um pouco mais ampla no congresso que a gente vai participar. O que nós vemos essa questão da diversidade, as minorias marginalizadas, e a lei hoje ela não está dando esse amparo ainda, né? Há uma dificuldade. Por outro lado, como a questão educacional, são determinadas diferenças que ainda não são aceitas por uma questão mesmo social, né? E o direito tentar suprir tudo isso é muito complicado, porque a questão da punição também, o nosso sistema penal, né, os presídios, é uma máquina do crime, é complicado, né? Você
colocar uma pessoa dentro de no lugar onde ela não vai ter a condição de se reestruturar, né? Eu acho que é interessante, essa é uma reflexão que vale bastante a pena a gente começar a ter. Eu não sei se algum dia a lei conseguiu resolver algum problema, né, profundo, até porque se você lida com determinado viés na construção sociológica, essa construção da lei ela depende de uma estrutura estatal. E a estrutura estatal ela pode ser compreendida assim também pela estrutura do tipo de sociedade econômica. Então, se pegarmos a história da humanidade, um pouco antes de Cristo, né, nas sociedades tribais mais comunitárias, essa relação do Estado ela não tinha uma complexidade tão grande como tem hoje. A coisa se resolvia através de totens, ela se resolvia através de mitos e dava conta do recado. Conforme a sociedade vai se complexando, vai tendo um grau de complexidade nas suas relações sociais, econômicas, quando ela passou então para uma sociedade escravagista, então você precisa ter uma legislação dentro desse Estado, ainda que rudimentar, que de alguma forma considere quais são os limites desse sistema escravagista, em que hoje, por exemplo, na sociedade pós-moderna, nós já não admitimos mais. A homossexualidade nas cidades gregas era absolutamente normal, não havia nada de errado. Nada de errado. Hoje você já tem uma situação que passa por uma redescoberta desse sentido, mas com outro tipo de olhar. A questão da pedofilia era também absolutamente normal. Donos, senhores feudais se abusarem de crianças de 5, 6, 7 anos, tranquilo, não havia nenhum tipo de crime em relação a isso. Até a criança ela era ofertada aos deuses, né? Então a criança ela era sacrificada e era uma honra para a família sacrificar. A questão também do homossexualismo, né? Ou mesmo a maquiagem era do homem. A mulher que conquistou isso com o tempo, porque na Grécia, no Egito, quem se maquiava era o homem. Então são questões bem controversas mesmo, porque é uma questão cultural. Exato, e passa por isso, mas não que você vá admitir, não é porque você já admitiu antes e que vá se admitir agora. Nós temos um limite, e o nosso limite é uma palavra muito simples, que se chama dignidade humana. E os direitos humanos, por exemplo, que se questiona, que se apregoa como defensor dos bandidos, nada mais de que você compreender o outro, o alter ego, a sua pessoa enquanto sociedade, e saber que ainda que aquela pessoa tenha errado e tenha feito barbaridades, para poder legitimar o nosso Estado, nós não podemos fazer o mesmo com essa pessoa, justamente porque senão você perde o foco, que é aquilo que o Estado quer estabelecer, que é a dignidade do outro. Então, uma vez que essas diferenças elas vão sendo sanadas e que o Estado vai de alguma forma sanando essas diferenças, a tendência é que a sociedade possa se apaziguar. Claro que hoje nós estamos vivendo um período bastante conturbado, que é essa globalização. E a globalização traz uma amplitude de compreensão do outro. Tivemos agora a festa do 11 de setembro, ou seja, é uma situação em que os Estados Unidos deixou claramente, através dos seus meios de comunicação, em que eles estavam sendo atacados. Mas ninguém acabou comentando, a não ser as próprias pessoas que se sentem, ao contrário, marginalizadas pelos Estados Unidos, que ali foi uma reação, não foi um ataque. Então, de anos de repressão. Exatamente, e que isso é pouco lido na nossa sociedade ocidental. Então, você percebendo com esse direito, e isso é difícil, a democracia é muito difícil de ser lidada, você lidar com o outro é completamente... cria resistências para a gente, nós temos os nossos pré-conceitos.